Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe, quando a gente pensa nisso, ninguém pensa em batalha, pensa? Ninguém pensa em luta. Mas você sabia que você vive uma batalha diária que ela não é fácil de vencer? A cada momento o inimigo, ele ardiloso, sagaz, ele vai sempre tentando de alguma forma encontrar alguma coisa para te desestabilizar ou tirar o seu foco. Paulo, na sua carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre a batalha espiritual, sobre uma guerra que os nossos olhos não conseguem ver, sobre alguma coisa que na verdade vem sempre como uma seta, realmente para te ferir e para te desestabilizar, e na grande maioria das vezes para te desanimar a prosseguir no reino. Porque os nossos olhos, na verdade, nos fazem avançar ou parar de acordo com aquilo que nós vemos. Se veio pouca gente, eu não quero. Não, se veio muita gente, eu estou animado. Mas nós não estamos acostumados com esse tipo de vida, sabe por quê? Porque nós sempre fomos um povo que sempre tivemos muitas pessoas à nossa volta. E talvez por causa das nossas enfermidades que têm assolado a terra nesse tempo, nós temos ficado distantes uns dos outros. Nós somos um povo pegajoso. Você já pensou nisso? Como é bom dar um abraço, como é bom dar um beijo no rosto de alguém, como é bom se sentir amado ou amar alguém, você poder expressar isso. Quantos leram a Bíblia hoje? Você percebeu como você é amado, mas que o Senhor não te poupou de nenhuma das suas batalhas? Gente, Deus não está aqui para nos pouparmos das batalhas. Na verdade, Ele está aqui para nos ensinar a vencer todas as batalhas que se levantam contra nós. Paulo, nos escrevendo a carta aos Efésios, Paulo vai trabalhar algumas questões básicas de quem é o nosso inimigo, como ele se comporta e a forma como ele está nos atingindo. Em alguns momentos, eu e você subestimamos o nosso inimigo, a gente acha que ele não tem força para isso. Só que se ele conseguiu incentivar muitos anjos a se rebelarem no céu, que dirá aqui na terra? Com uma facilidade de um povo que se corrompe muito fácil, com a facilidade das pessoas que se declinam para o pecado muito fácil, para a forma como nós mudamos de posicionamento com muita facilidade. O inimigo, ele pode não penetrar no seu pensamento, ele pode não saber o que você está pensando, mas ele consegue conhecer a sua forma de olhar, e ele sabe aquilo que te atrai, e ele consegue de algumas formas te levar na direção que ele quer. Se você não estiver ligado com Deus, se você não estiver firme na sua palavra, se você não estiver constantemente buscando ao Senhor neste tempo, olha, certamente você será uma presa fácil. Pedro chega a dizer na carta, que ele escreve a primeira carta, que o diabo, nosso adversário, brama como um leão, ele está ao nosso derredor. Gente, ele não está, na verdade, somente esperando para te derrubar, ele vai te derrubar. Porque você vai dar todas as oportunidades e vai abrir todas as brechas que ele precisa. Agora, se você estiver focado com Deus, se você estiver ligado com Deus, sabe, o salmista diz que o Senhor dá ordem ao teu respeito. Gente, ao teu respeito. Sabe, Ele vai dizer o teu nome, Ele vai preparar anjos para te guardar e te proteger. Gente, se tem alguém que tem anjos da guarda, somos nós. Você já pensou nisso? A gente fala tanto do que o mundo prega lá fora, mas se tem anjos que nos guardam, são os anjos do Senhor. E eles estão preparados para isso. Sabe, uma palavra do Senhor na nossa direção, gente, muda a nossa história. Uma palavra faz toda a diferença. E na grande maioria das vezes, nós não estamos ligados nisso. Até porque a gente acha que assim, é só um tempo. É só um vento forte. É só uma tempestade. É só uma tentativa. Lógico que você não vai colocar tudo na conta do inferno, porque 90% das oportunidades que você tem de se posicionar, você não se posiciona. E o inimigo consegue usar isso contra nós. Ele consegue trabalhar isso em nós. Quero compartilhar um texto que está lá em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do verso 10. Efésios 6, do 10 ao 20.
Um texto maravilhoso. Sabe, essa semana eu li e reli esse texto e pedi que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Porque existem coisas, existem palavras que estão neste texto que são para nossa segurança. E em alguns momentos nós nem nos damos conta disso. Diz assim o texto: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, súplicas por todos os santos, e por mim, que para mim seja dado no abrir de minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador de Cristo em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Sabe, Paulo, quando escreve esta palavra, parece que ele está falando para mim e para você. Você já pensou nisso? Gente, ele está, na verdade, vamos dizer assim, dando uma dica para esse tempo, para um tempo que é mau. Você quer dizer para mim qual foi em toda a sua existência, qual foi o pior momento de sua vida? Se você tivesse que descrever, você descreveria como agora. Hoje nós vivemos talvez o pior momento de nossas vidas. E aí nós começamos a observar algumas coisas que são muito claras no texto. Paulo descreve um adversário que na verdade é alguém que nós não podemos subestimar. Gente, se você quer vencer alguém, você tem que se preparar contra ele. Nenhuma guerra acontece sem uma estratégia. Nenhum comandante, nenhum general prepara uma estratégia para defender o seu exército ou defender a sua cidade. Babilônia, quando invadiu Jerusalém, eles prepararam um cerco e, na verdade, impediram todos os proventos, toda a alimentação, toda a água de chegar à cidade, até que eles não tivessem mais forças. Quando eles não tinham mais forças, eles se tornaram, na verdade, um alvo fácil. E o inimigo de nossas vidas, Satanás, ele sabe exatamente o que rega a sua vida, o que te alimenta e o que te mantém de pé. E ele vai fazer com que você seja impedido de se alimentar, na verdade, com aquilo que você precisa no seu dia a dia. Ele vai usar as suas estratégias, as suas artimanhas. É que às vezes a gente está tão corrido com o nosso tempo, né? Que a gente nem percebe isso. O tempo é a maior arma que o inimigo tem contra nós. Ele está sempre te ocupando com alguma coisa, você já pensou nisso? Ele sempre tem uma coisinha para você fazer a mais. Ele sempre tem alguma coisa para te tirar o foco. Por isso, não subestime o seu adversário. Ele está aí, ele está vigiando, ele está andando quando ele não pode, ele manda um emissário. Ele manda um capetinha aí lá para te atazanar o juízo. Já pensou nisso? Gente, se ele não pode ir, ele envia alguém. A diferença de Deus para com ele é que o Senhor está em todo tempo, em todo lugar, contemplando os seus. E o inimigo não. Ele não consegue ir, ele manda alguém no seu lugar, ele manda o seu emissário. E parece que o seu emissário faz um pouquinho pior do que é mandado pelo seu Senhor. Então a primeira estratégia é não subestimar o seu inimigo. Olhe para ele como alguém que quer te destruir, como alguém que quer acabar com seus projetos, com seus sonhos, com seus planos. E se tem alguém que consegue fazer isso, esse alguém é ele, sabia disso? Ele pode fazer isso, até porque ele tem muito mais força do que nós temos, a não ser quando a nossa força está no Senhor.
Diz a palavra que a nossa alegria e a nossa força vem de quem? Do Senhor. Se você está alegre hoje, é porque o Senhor te deu alegria. Motivos de sobra para ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Se você está firme na palavra, é porque o Senhor tem te guardado em todo tempo. Mas queridos, se tem alguém que consegue mudar isso num cenário muito rápido, somos nós mesmos. Quando você fica distante do Senhor, quando você se distancia dEle, o seu objetivo fica cada vez mais longe. O seu objetivo fica cada vez mais incerto. Porque você está dando espaço, você está ficando longe. É que em vez de você andar para frente, você ande para trás. Você até estava chegando algum tempo atrás, mas você foi desanimando, você foi ficando para trás. Gente, se tem uma arma dele, é o desânimo. E parece que assim desanima por qualquer coisa, quando as coisas já não estão indo muito bem para nós. Agora, se tem uma coisa que Paulo tenta mostrar nesta carta, é primeiro, que o nosso inimigo, ele é invisível. Você não consegue enxergar ele. Não é o irmão que está do seu lado que é o seu opositor. A nossa luta, Paulo diz que não é contra a carne nem contra o sangue. Não são contra pessoas. Nós não brigamos com elas. A Bíblia diz que nós fazemos com ela comunhão, como está lá na carta de Atos, lá quando Lucas escreve. Sabe, a igreja vivia e sobrevivia da comunhão, olhava e contemplava os santos. Bom, qual é a necessidade do povo hoje? Bom, diz, não tem comida, vamos nos mover para dar comida a esse povo. O povo não pode ficar com fome. Ali era a igreja visível, as pessoas viam o mover de Deus naquilo que era o foco. Paulo está falando de um adversário invisível. Os nossos olhos não podem ver. Então, quando você achar que alguém está se colocando contra você no reino, sabe, esse alguém não é o irmão que está do seu lado, é Satanás. Ela pode até ser usada por ele, porque ela deu a brecha, mas o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. Se você olha para isso como sendo o ápice da sua batalha espiritual, você já está perdido. Você já perdeu a guerra. Porque o inimigo vai começar a usar todo mundo que os seus olhos alcançar. Está contra mim. Está me olhando diferente por quê? E você começa, me perdoe, você fica neurótico. Você fica doente. E se tem alguém que precisa ficar doente e sabe muito bem disso, é o inferno. Opa, vamos deixar o fulano doente. Se ele ficar espiritualmente doente, ele fraqueja, ele cai, ele tropeça, ele desanima, ele desiste. A Bíblia diz que nós temos que dar as mãos àqueles que estão caídos e ajudá-los a levantar. Pode ser que você sozinho não consiga, então arrume mais um. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Paulo deixa isso bem claro na sua carta. Agora ele vai trabalhar os principados e potestades, aqueles que estão nas regiões celestiais, onde os nossos olhos não alcançam. Gente, nesse momento está sendo travada uma batalha nas regiões celestiais. Quanta luta para você chegar até aqui, quanta dificuldade para você chegar até aqui. É sempre um probleminha na hora de ir para a igreja, é sempre um problema no domingo. Você percebe isso, você não tem problema a semana inteira, mas vai quando chegando domingo, fim de semana, vai se aproximando, sabe, o inimigo tem que fazer alguma coisa para te atrapalhar. Em alguns momentos você faz as suas escolhas. O pastor Luciano falou na semana passada, não me lembro, não me recordo. Às vezes a gente vem, deixa o seu problema lá fora. Não, o seu problema não tem que estar lá fora, ele tem que estar contigo aí. Porque você vai deixar ele aí, você vai para casa sem ele. O inimigo vai ficar com os problemas que ele plantou na sua vida, é dele, não é seu. Mas você tem que ter a certeza de que os seus olhos da fé já alcançaram a vitória, porque a sua luta não é contra a carne. A nossa maior parte do tempo é brigando uns contra os outros. Você já pensou nisso? Você sabe por que o evangelho não avança tão rápido? Porque nós lutamos entre nós mesmos. O exército que larga os seus feridos para trás é o nosso exército. Nós abandonamos os nossos soldados feridos. Nós deixamos eles se arrastando pelo chão. E esquecemos de que no momento da peleja, todos são úteis no reino. Todos. Não importa o que você faz, não importa onde você luta, não importa se você só carrega pedra, ou se você na verdade está com a espada na mão, isso não é o importante. O importante é que o exército, quanto mais numeroso, mais temido é.
As pessoas não olham para a quantidade de pessoas que estão vindo lá atrás, não. Elas olham para aqueles que estão vindo na frente. Gente, quem está na frente somos nós. E o inimigo, ele consegue fazer com que os nossos olhos não vejam, porque ele é um ser espiritual, mas ele consegue colocar no nosso sentimento um sentimento de amargura quanto o outro. Nós nutrimos isso dentro de nós. Nós trabalhamos essas fraquezas. E o inimigo sabe muito bem disso. Paulo deixa bem claro nos versos 11 e 12 do capítulo 6, que a luta não é contra a carne, então não lutamos contra pessoas. Por favor, vai para casa pensando nisso. Eu não brigo contra pessoas. Elas não são o meu foco. A minha batalha é espiritual, e é uma batalha espiritual se vence espiritualmente, é orando, intercedendo, buscando ao Senhor em todo o tempo. Gente, Deus falou para o profeta, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A gente ainda tem essa oportunidade. Nós ainda podemos buscar ao Senhor nesse tempo. Ainda não fomos privados disso. Não precisamos andar com um pedacinho de papel olhando escondido em nenhum lugar, e quando vem alguém você enfia no bolso como se nada tivesse acontecido. Você tem toda a liberdade do mundo de falar que Deus é bom na sua vida, de expressar a grandeza de Deus na sua vida, de dizer que mesmo em meio a todas essas lutas, sabe, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se o inimigo consegue trabalhar o contrário, Deus consegue te mostrar coisas muito mais lá na frente do que os seus olhos podem ver. Paulo diz que a luta não é contra a carne e que o nosso inimigo, ele realmente é invisível. Mas Paulo também diz que ele é maligno, que ele é mau. Paulo deixa bem claro isso. Sabe, as milícias do inferno são más. Ninguém que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus pode trabalhar e maquinar o mal contra o outro. Sabe, Salomão diz que a caminho que ao homem parece o quê? Bom, mas o seu final é de morte. Sabe, gente, se tem alguém que quer ver um homem morto, esse alguém é o inferno. Ele vai trabalhar para te matar de qualquer forma. Só que Eclesiastes diz que há tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer. A nossa vida está nas mãos do Mestre. É Ele quem tem guardado a nossa vida. Sabe, quando Paulo começa a falar disso, ele diz assim que o diabo, ele é Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, serpente, dragão, Abidom, Apolion. Gente, é tanto nome que dá para esse bicho que a gente esquece até qual é o nome de verdade dele. Quando a gente olha para um Deus que tem um nome, eu sou, enviou. Ele fala, eu sou o grande El Shaddai, eu sou o príncipe da paz, eu sou o Emanuel. Gente, nomes que trazem conforto aos nossos corações e não medo. Quando você começa a ouvir os nomes de Satanás, você fica com medo. João diz que ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Gente, dá características de João, dá a planta todinha de como é o diabo. E incrível, ele ainda assim consegue mascarar toda a sua maldade. Ele consegue se fazer de bonzinho em alguns momentos da história. Gente, vocês lembram lá no Éden? Gente, ele se veste, ele consegue entrar naquele corpo de serpente e seduzir a mulher e ela se enganar, porque na verdade ela não só foi enganada. Quantas vezes nós também somos enganados pela serpente? Já pegou aquela oferta na internet? Gente, isso é uma bênção. Aí você vai lá e compra e não chega nunca para você. Você foi enganado. Se tem alguém que faz isso com a gente 24 horas, é Satanás. Por isso que o nosso oponente, ele é maligno. Paulo vai dizer que ele também é um inimigo astuto. Paulo vai mostrar que ele consegue mudar o jogo. Sabe, aquele time está perdendo, ele consegue mudar o jogo. Ele consegue fazer com que outras pessoas consigam brigar entre elas e percam o foco. Perdeu o foco, acabou. Quando você perde o foco, você não consegue ir para o seu objetivo. Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. É para Ele que eu tenho que olhar. É para Ele que eu tenho que lançar as minhas expectativas. É nele que eu tenho que colocar as minhas necessidades. É nele que eu tenho que acreditar que as suas palavras são, como Pedro disse, palavras de vida eterna. Sabe, é essa forma como o Senhor tem feito conosco. Mas Paulo consegue mostrar que nós precisamos mudar as nossas, na verdade, o nosso armamento.
Durante muitos anos, a polícia do Rio de Janeiro defendia a cidade com um revólver calibre 38. Você lembra disso? Alguns aí que têm um pouquinho mais de que 30, lembra disso. A polícia era respeitada. Eu fui levar a Virgínia para cortar o cabelo essa semana aí, que eu fui no médico buscar um remédio. Gente, eu quase que eu dei ré no carro e voltei, porque eu fiquei com medo. O menino estava com uma arma maior do que ele, gente. E eu fico pensando o seguinte: ele acha que aquela arma é uma arma poderosa, que vai destruir tudo que está pela frente. Paulo vai falar de armas espirituais, das armas que vão nos defender contra a nossa batalha, contra a nossa guerra. E na grande maioria das vezes, gente, elas estão disponíveis para nós, você pode usar quanto você quiser. Mas, sabe quando você tem a força do seu poder? O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Gente, você tem um animal forte, é o cavalo. Mas ele não tem a força do Senhor. Ele só é um animal que, se abatido, ele vai ficar lá ferido. O leão, ele sabe exatamente aonde atacar. A presa se torna fácil quando não usa das armas adequadas, quando não usa da segurança, onde está o rebanho, onde estão as pessoas à sua volta, ele está sendo protegido. Gente, impressionante como os animais na selva andam em bandos para que não sejam alvos fáceis. Mas mesmo assim, os felinos, né? Eles vão andando pelos cantos, observando aqueles que estão distantes. Gente, isso acontece com o rebanho de Deus. Existem pessoas que estão distantes, estão vagando, elas não estão nem aí, parece que estão em outro mundo, literalmente em outro mundo. Mas Paulo vai trazer algumas ideias. Talvez essas ideias sejam muito mais importantes para você do que tudo que eu falei no início, porque na verdade eu só te dei uma informação daquilo que o inimigo faz e daquilo que ele se apresenta contigo, mas agora você vai ter a oportunidade de usar as armas para esta batalha, de aproveitá-la e de fazer bom uso dela. Sabe por quê? Porque você só fica de pé se você usar essas armas. Sem elas, você é presa fácil. E Paulo descreve isso. Sabe, Paulo fala primeiro do cinturão da verdade. Gente, você sabe o que era um cinturão para o soldado romano? O cinturão, ele pegava na cintura e ele suportava todo o resto da armadura. Estava seguro, firme. A Bíblia diz que o diabo, ele é mentiroso, mas o Senhor é o verdadeiro caminho, a verdade está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, eu aprendi que a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. É verdade. O cinturão da verdade é para mostrar o seguinte: você está embasado na verdade que é Cristo. Portanto, permaneceis firme, trazendo em volta da cintura a palavra da verdade. Satanás, João 8,44, diz que Satanás é o pai da mentira. Ele trabalha as mentiras da sua vida. Sabe, quando você começa a colocar os seus sonhos e projetos em pauta, ele, isso não vai dar certo não. E olha, já tentaram e não conseguiram. Mas quantas das vezes o Senhor fala assim: só é possível ao que crê, naquele que acredita, naquele que é perseverante. Lembra de Marta e Maria? Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não tinha morrido. Se tão somente creres, verás a glória de Deus. Gente, só vai avançar na verdade quem quiser ver a glória de Deus na sua vida, quem buscará o Senhor neste tempo. Sem o cinturão da verdade, se suas palavras forem mentirosas, daqui a pouco você mesmo cai nas suas mentiras, elas te derrubam. Satanás, ele só vai dar o pontapé inicial, ele só vai usar isso como uma ferramenta contra você. O cinturão da verdade segurava, na verdade o cinturão era o que segurava as outras partes da armadura. A verdade é a força integrante da vida de um crente. Um crente que não fala a verdade não tem crédito. Você pode até não ter dinheiro, mas se você tiver palavra, você pode ter certeza que você vai longe. Você pode ter certeza que aquilo que você empenhar será resgatado pela verdade. Eu me lembro que na época do meu avô falava assim: vai lá na padaria e diz que eu mandei pedir. Meu avô era Jaime. Eu falava assim: não, eu sou o neto do seu Jaime, ele pode dar para ele tudo que ele pediu. Mas meu avô nem ia lá, gente.
A palavra dele valia muito. A palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do mal. Ou é, ou não é. Por isso use o cinturão da verdade. Segundo, Paulo vai dizer lá 6,14b. Em segundo lugar, Paulo falou sobre a couraça da justiça. E vestindo a couraça da justiça. Essa era uma peça da armadura feita de metal e cobria na verdade do pescoço até a cintura. Ela protegia, na verdade, o soldado romano daquelas lanças que os outros oponentes vinham. Sabe, Satanás, ele vai te cutucando. Você já pensou nisso? Se ele sabe que se ele for de uma vez só, ele não consegue te derrubar, ele vai te cutucando, ele vai te botando num lugar em que você, na verdade, não tem para onde fugir. Então, se você estiver com a couraça da justiça, estiver revestido de toda a armadura de Deus, põe ela, que ainda que o inimigo lance coisas na sua direção, sabe, eles vão bater e voltar. Eu não sei quantos já viram filmes aí medievais. Eu amo esses filmes, pela forma como as coisas... Gente, assim, são de espadas, sim, são de lanças, sim, mas você percebe que o guerreiro vai muito bem paramentado, e em alguns momentos parece que aquela couraça dele é muito leve, mas ela é toda preparada para suportar a lança, a flecha e até mesmo a espada. Enquanto às vezes o inimigo lança as setas na sua direção, ele lança as flechas. E assim, sempre com uma distância bem longa, para que você não perceba de onde vem. Então eles estavam prontos para enfrentar o seu oponente, sabendo que as suas áreas vitais estavam protegidas. Seu coração estava protegido. Nenhum golpe seria fatal. Quantas vezes Satanás vai no coração da gente? A gente fala o coração como sendo aquele que movimenta as nossas emoções. Gente, mas não é, o coração é só um músculo, só bombeia sangue. Todo o seu mover está aqui, ó, na sua mente. Está tudo aqui. Quando você põe aqui, você já percebeu quando você quer fazer alguma coisa, você fala assim, coloquei na cabeça, você vai fazer. Porque você já nutriu isso na sua mente, você já colocou isso ali, então você vai avançar. Agora Paulo está dizendo que o cerne de tudo é o coração. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então proteja bem o seu coração. Proteja bem o seu tesouro. Ele está ali. E o inimigo sabe muito bem que se atingir no seu coração, é fatal. Paulo deixa bem claro que quando você se reveste da couraça, ele deixa algumas dicas do seguinte: como também o caráter do justo, do crente, exerce em sua vida diária. Capítulo 4, verso 24. A couraça representava... 6:4. Tirou meu. Na verdade, isso aqui é outro texto a descer. Desculpa. Paulo está muito preocupado com a forma como nós podemos nos preparar para essa batalha. E ele vai deixar bem claro, em terceiro lugar, sobre o calçado do Evangelho. Você já percebeu como o Evangelho tem avançado pouco diante de alguns anos? Quantas pessoas estão dando menos ouvidos para o Evangelho que antes? A gente fala que esse é o momento em que o Evangelho está expandindo pela internet, por não sei o que, é tanta coisa. Só que a grande verdade é o quanto desse Evangelho de verdade tem sido pregado. Quantas ideologias não se pregam? Quantos falsos testemunhos não são dados? Paulo está falando de alguma coisa que na verdade é voltado para Cristo, uma pregação cristocêntrica, e ele deixa bem claro no capítulo 6, no verso 15: calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Nós somos promotores do quê? Da paz. O Evangelho produz paz. É aquela paz que excede o entendimento. Quando o Evangelho de Jesus chega até você, quando chega perto de você, você tem paz. Sabe, os soldados romanos, eles calçavam um calçado que embaixo tinha, meninos que jogam bola aí, sabem, as travas, e eram pinos, que na verdade faziam com que eles tivessem segurança para caminhar e para guerrear em lugares difíceis.
Quantas vezes a sua batalha é em lugares difíceis, e se você não estiver calçado com o calçado certo, você será derrubado muito fácil. E o inimigo sabe disso. Você não pode ir para a batalha apenas com o cinturão. Falta coraça, falta o calçado. Como é que você vai sair para uma caminhada descalço? Fala para mim. Alguém caminha descalço? Não. Alguém anda para um lugar pedregoso ou com muitos espinhos descalço? Não. Paulo deixa bem claro que o que eles precisavam, na verdade, eram estar bem calçados. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola, que lhe davam segurança e agilidade na caminhada e em corridas em lugares difíceis. Sabe, o evangelho que nos traz a paz de Deus e para com o próximo, precisamos ter os pés velozes para anunciar o evangelho da paz. Isaías 52:7. Sabe, se nós não nos agilizarmos, gente, Jesus está às portas. Você já pensou nisso? Se nós formos olhar da ótica lá de Atos dos Apóstolos, quando se fala da volta do Messias, gente, nós estamos mais perto da volta dele. Olha quantos anos já não se passaram. Olha quantas coisas já não anunciaram a volta dele. Ele está às portas. Gente, falar de céu e inferno causa medo nas pessoas, mas só existe uma realidade: ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno, não tem outro lugar. As pessoas precisam ouvir que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, que não há um caminho mais certo do que o caminho. Quando Jesus diz lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Sabe, o Senhor está preparando lugar para o seu povo. Se Ele voltasse hoje, você estaria preparado para isso? Você estaria pronto para Jesus hoje? Ou a sua batalha está tensa demais? E existem momentos que você não sabe para onde ir. Paulo diz que nós temos que nos preparar para essa batalha. E ele deixa bem claro que nós precisamos nos preparar com o calçado certo. Paulo vai deixar uma outra coisa bem clara, no capítulo 6, verso 16, quando ele fala do escudo da fé. Quem você tem crido? A sua fé está baseada em quê? Nos milagres apenas que Jesus faz por você? Nas coisas boas que Ele te dá? Porque se for só isso, para por aí. Sabe, o amor de Deus é o bastante para você, mas Ele não te poupa das suas batalhas. Você já pensou nisso? O Senhor, Ele não escolhe quem vai lutar mais e quem vai lutar menos. Batalhas são batalhas, cada um sabe das suas. Elas podem ser mais tensas para um e mais intensas para outro, mas para algumas pessoas podem ser brandas demais. Você não escolhe que tipo de batalha você vai ter, mas o diabo sabe como vai te tentar e como ele vai fazer com que a sua batalha aconteça. Quando Pedro diz que ele está bramando como um leão, ele está realmente preparando o cerco para começar a te atacar. Paulo diz que precisamos usar o escudo da fé. Gente, esse escudo dos romanos tinham pelo menos 1,60 m, então quer dizer que eles eram maiores do que eu, e 60 ou 70 centímetros de largura. Vocês imaginam quando eles emparedavam aqueles montes de escudos? Gente, parecia uma parede intransponível. Sabe, o inimigo não conseguia avançar diante daquela parede de escudo que os soldados romanos faziam. Era praticamente imbatível. Eles sabiam exatamente como usar aquilo. Quem viu os 300 aí sabe exatamente do que eu estou falando. Eles colocavam aqueles escudos de uma forma tão bem armadinha que os dardos que vinham inflamados de lá não atingiam os soldados que estavam debaixo daqueles escudos. E eles conseguiam proteger um número de soldados ainda maiores. Sabe, Paulo está falando que nós precisamos andar com o escudo da fé o tempo todo. Porque no momento em que alguém precisar de nós, nós vamos emparedar os nossos escudos para que aquele irmão, para que aquela família, para que aquele lugar seja na verdade guardado e protegido dos dardos inflamados de Satanás. E se tem alguém que está doido para te atingir, é Satanás. Ele lança suas setas inflamadas, sabe?
Ele está lançando na sua direção, é sempre assim, sem cansar, sabe? Ele não vai cessar, ele vai lançar dia após dia. Gente, o inferno não dorme, faz hora extra, está sempre olhando para você. Por isso que Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, não é contra homens, não lutamos contra pessoas, não lutamos contra igrejas, não lutamos contra o comércio, não lutamos contra os governadores ou os nossos líderes. Nossa luta é contra o inferno, o diabo e seus anjos. E nós precisamos estar muito bem preparados para ela, porque ele não cansa de nos atacar. Paulo vai falar mais um pouquinho e ele vai usar lá no verso 16, no capítulo 6, no verso 17, ele vai falar sobre o capacete da salvação. Gente, quando Paulo usa essa expressão, parece que Paulo, na verdade, ele sabia exatamente o que o povo passaria hoje. Gente, o nosso maior ataque é aqui, ó, na mente. As informações vão chegando e vão atingindo a nossa mente e nós vamos ficando preocupados, ansiosos. E a gente vai ficando, na verdade, por isso Paulo deixa bem claro, usa o capacete da salvação. Porque o Senhor vai proteger a sua mente de todas as artimanhas de Satanás. Todas as vezes que você buscar ao Senhor, essa palavra vai ficar gravada no seu coração, na sua mente, vai ter ali, olha. Gente, quando você escuta a palavra, ou quando você lê a palavra, ela vem como um refrigério na sua vida. Você já entendeu isso? Você já percebeu como Deus trabalha com a sua palavra mansa? Gente, o Senhor não faz barulho. Quem faz barulho somos nós. A sua voz é mansa, suave, meiga, audível. Deus não precisa gritar, porque você vai entender. Paulo está falando de alguma coisa que viria para atingir a mente das pessoas, e ele usa exatamente, sabe, um utensílio de um soldado romano para dizer que nós precisamos proteger a nossa mente. Se a sua mente não estiver voltada para as coisas do bem, elas estarão voltadas para as coisas do mal, não tem meio termo. Ninguém que pensa o bem contra o outro maquina o mal. A gente já ouviu aí essa expressão, né? Mente vazia, oficina do diabo. É exatamente isso. Paulo está dizendo que a mente de Cristo precisa estar na nossa mente. Bem sei que tem pensamentos sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Gente, você fica imaginando os pensamentos de Deus para conosco. Então são esses pensamentos que têm que estar embutidos no nosso pensamento. Tá ruim, mas amanhã vai ficar melhor. A gente sabe que o melhor que nós estamos falando não é deste tempo, mas Deus vai suprir as nossas necessidades para o dia de amanhã. Pode ser que o que você precise hoje seja apenas de uma palavra, ela vai chegar até você. Pode ser que o que você precise seja de um oi de alguém. Alguém vai te dar um oi, talvez um oi muito diferente do que aquele que você possa imaginar, porque será vindo de Deus para a sua vida. Paulo, quando diz que a nossa luta não é contra a carne, é porque aqui a gente maquina o mal. Bem feito lá, tá vendo lá? Ó? Já ouviu isso? Eu falei para ele, fez porque quis, bem feito. É assim que o inferno trabalha. Eu avisei para não fazer, fez porque quis, aí quebrou a cara, bem feito. Não são os pensamentos de Deus. Eu já falei muito isso, tá? Então são frases que a gente usa no nosso dia a dia. São corriqueiras para a gente. Eu falei para o fulano não fazer, que ele ia se dar mal, olha lá, ele fez, bem feito para ele, bem feito. Podia ter sido contigo, você já pensou nisso? Podia ter sido você. Paulo está fazendo que nós precisamos proteger a nossa mente. É lá que surgem todos os pensamentos, bons e maus. É lá que nós maquinamos o mal contra o outro. É lá que nós armamos tudo antes de acontecer. Gente, nós trabalhamos tudo muito bem trabalhado. Como vai ser, as estratégias que nós vamos arrumar. Satanás consegue fazer isso com a gente, ele consegue trabalhar isso. Não é ele que entrou na sua mente, não. Ele foi só lançando as suas oportunidades. Olha, se você usar assim, vai ser 10. E você acredita. Todo mal que você maquinar contra o outro, ele vem contra você.
Toda vez que você pensar em sujar alguém, pense que você pode se sujar primeiro. Por isso Paulo deixa bem claro: use o capacete da salvação. Gente, o nosso corpo faz o que a nossa mente manda. Se a sua mente mandar você levantar o braço, você vai levantar o braço. Se mandar você dar um chute, você vai dar um chute. Se disser que está na hora da comida, você pode até não estar com fome, mas o cheiro vai te atrair e a sua cabeça vai falar assim: fome. Você, só um pouquinho dessa comida gostosa. Já pensou nisso? As informações estão ali. E é exatamente ali que o inimigo trabalha na grande maioria das vezes. Você é um derrotado. Não, você é muito mais do que vencedor naquele que te amou. Nem profundidade, nem altura, nem porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos fazer ficarmos distantes de Deus. Não importa o que o inferno diga para você, você vai dizer: eu sou o amado de meu Pai. Ele me ama. Gente, é tão bom quando você pode falar assim: Ele me ama. Você já disse para alguém que você ama hoje? Como é bom quando alguém ouve assim: poxa, eu te amo. É bom demais, gente. Então Paulo deixa bem claro isso. Paulo vai encerrar falando sobre a espada do Espírito. Gente, quando eu comecei a olhar essa questão da espada do Espírito, eu imaginei duas situações. A espada era uma arma letal. Ela podia matar. E Moisés, enquanto com a sua espada lutou para libertar o povo de Israel do Egito, ele não teve nenhum êxito. Tanto é que ele foge porque ele mata um egípcio. Mas quando ele entende o propósito de Deus na sua vida, quando ele permite ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, quando ele se permite dar espaço para ele, sabe, a espada do Espírito fez com que ele voltasse, e mesmo sem nenhuma espada na sua mão, ele pudesse resgatar aquele povo que estava cativo. Nenhuma espada. Moisés não precisou levantar nenhuma espada, nenhuma lança e nem atirar nenhuma flecha. Tanto é que quando o povo de Deus sai do Egito, eles não sabem nem brigar, porque eles foram escravos uma vida inteira. Mas a espada do Espírito te dá autoridade. É quando o inferno se levanta e você fala assim: olha, você está repreendido em nome de Jesus. Sabe, no nome de Jesus as coisas acontecem. No nome de Jesus as coisas são reais para a gente. Deus, quando fala que dá ordem ao teu respeito, a autoridade de Deus é sobre a sua vida, não é sobre a vida daqueles que você quer dar, não, é você com Deus. Deus é muito pessoal. Lembra quando Jesus está no Getsêmani e os soldados vêm e Pedro saca da espada e arranca a orelha do soldado? Jesus vai lá e conserta na mesma hora, e o Senhor diz para ele: não é com essa espada que você vai vencer. E depois nós vemos em Atos dos Apóstolos Paulo abrindo a sua boca e as pessoas se rendendo a Jesus, porque a autoridade era do Espírito. É assim que ele faz conosco. Por isso Paulo deixa bem claro que quando você usa a espada do Espírito, sabe, o inimigo não consegue ficar de pé diante de você. Não, porque a sua autoridade ela vem do Senhor. É ela que faz com que o inferno se prostre, se renda. As nossas lutas não são neste mundo. Não é aqui que nós vamos batalhar, mas é num lugar espiritual. Por isso, da importância de termos uma vida de dedicação, de oração, e manejar bem a palavra da verdade, a espada da verdade. Porque quando o inimigo vem, você fala assim: não, mas não está assim, não, peraí. Quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, ela te dá certeza da vida eterna, não há dúvidas. Se você morreu, para onde você vai? Eu vou para o céu. O Senhor tem um lugar preparado para mim, mas não tem mais, eu tenho certeza. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você já pensou nisso? Quantas vezes o inimigo consegue colocar na sua mente que você não está salvo coisa nenhuma, que você não vai para o céu coisa nenhuma, e você fica em dúvida. Mas quando você tem a certeza daquilo que está prometido para você, gente, não há controvérsias.
Não há palavras de lado, não, eu tenho certeza. Se o meu Cristo prometeu, Ele é fiel para cumprir. Palavra da verdade. Sabe, você tem ela, você maneja muito bem ela. O inimigo não tem como te atingir, você está completamente preparado para uma batalha. Você está pronto para isso. A batalha não acontece aqui, onde você vai ver pessoas. A sua briga não é contra seres humanos, contra homens e mulheres. A sua briga é contra principados e potestades. São eles que militam contra nós. São eles que trabalham contra nós. São eles que nos afastam. Porque se você estiver próximo de Deus, você vai beber mais de Deus. Aquela mulher samaritana, quando teve encontro com Jesus, eu falei isso para os novos decididos hoje de manhã. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus pede água, Jesus fala assim: minha filha, eu vou te dar da água da vida, você nunca mais vai ter sede. Você tem noção do que é isso? E aquela mulher, então, Senhor, me dá dessa água. Certeza absoluta de que a promessa estava sendo cumprida. Você tem certeza disso na sua vida? Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. A batalha está aí, você vai vivê-la. É a batalha mais difícil que se tem de vencer. Gente, uma batalha entre países deixa muitos mortos. Você já pensou nisso? Quantas pessoas morreram na guerra do Vietnã? Quantas pessoas morreram na guerra do Irã e do Iraque? Quantas pessoas têm morrido na Palestina? Quantas pessoas têm morrido nos combates, sabe, urbanos que nós temos na nossa cidade? Mas olha quantas pessoas têm orado e intercedido pelas vidas que estão sendo perdidas e por aquelas que ainda vão se perder. Quantas pessoas têm entrado nessa batalha? Isso é um convite para você entrar nessa batalha. É um convite para você começar a orar pelos meninos que estão nessa hora se afiliando ao tráfico, pela vida fácil que eles têm. Gente, uma vida fácil. Dá-se uma arma para o menino daquele e fala para ele assim: atira no estranho. E eles atiram. E o inferno fala para ele assim: é poder. E eles acreditam que ele tem poder. E nós temos nas mãos o poder da palavra que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Use essa espada com zelo, com autoridade, com bom domínio, para que todos os principados e potestades que se levantarem contra você venham para o chão. Porque se ele não puder contra você, ele vai procurar outra pessoa. E a outra vai estar pronta, e os escudos vão se emparedando, e vai ficando cada vez mais difícil para o inferno. Sabe, o inimigo ele tem que se retirar aonde não há espaço para ele. Você já pensou nisso? É o seu escudo que precisa estar de pé, porque a sua casa é o alvo dele, é a sua família que ele está de olho. Então põe lá o seu escudo, levanta ele, protege a sua casa. Põe o capacete para que os dardos, na verdade, não atinjam a sua mente. Vista a couraça, põe os calçados para um terreno difícil. Vai se equipando, porque a cada dia que se passa, a batalha fica mais intensa. Essa não é uma batalha fácil de se vencer. Mas eu posso dizer uma coisa: se o Senhor é o nosso grande general, Ele já está indo na nossa frente. Quando Salmos diz, o salmista declara que o Senhor dá ordem ao teu respeito, Ele está dizendo assim: sabe Ana Cláudia, sabe Elton, sabe Naara, sabe Clebinho, sabe Adeci, os meus anjos estão aí, guardando e protegendo vocês. Esses são os verdadeiros anjos da guarda, e nos guardam. A gente brinca que quando passa de 60 o anjo sai, aí é que os anjos guardam de verdade. Se for eu na direção, então tem todo mundo, ninguém quer andar comigo mais, Sebastião. Tudo com medo. Vocês percebem como Deus é bom? Você percebe como Deus te fez chegar aqui hoje? Eu duvido que só foi coisa boa no seu dia. Duvido. Sempre tem uma coisinha, gente. Por menor que seja, o inimigo ele sempre deixa uma pontinha lá. Mas olha, não vou me alongar mais. Eu quero só deixar para vocês 3 verdades que são claras para nós.
Primeira verdade: precisamos nos revestir do poder de Deus, sermos humildes nessa peleja. Não basta falar do poder, é preciso experimentá-lo. Gente, quando falam de uma comida gostosa, fulano faz uma comida gostosa, enquanto você não prova, você não fica quieto, né? Pô, será que é gostosa mesmo? Tem que ver. Aí você vai lá e come, nossa, é gostosa mesmo. Assim é o poder de Deus. Você só pode falar se você experimentar. Segundo, precisamos nos revertir de toda a armadura de Deus. Gente, tudo, se o Senhor colocou à sua disposição, vai lá e usa. É tudo seu. Deus preparou para você. Não preparou só para o outro, não. Então, use todas as ferramentas que Deus tem dado para você. Então, use-a com autoridade, porque essa autoridade vem do Senhor. Se o inimigo se levantar, é para cair. Agora, com toda humildade, porque você pode ser uma presa fácil. Então, quando se fala de humildade, é se revestir de verdade. Terceiro, ele deixa bem claro que não podemos ceder às pressões. Gente, você tem alguém que sabe pressionar a gente direitinho, esse alguém é o inferno. Olha, não dá mais não, e para por aqui, e não avança não, e você vai cedendo às pressões e desistindo dos seus objetivos. Olha, ou a palavra de Deus te distancia do mundo, ou o mundo te distancia da palavra de Deus. Se você ficar distante da palavra, você está destruído, perdido. Mas se você está revestido de toda a palavra de Deus, com autoridade, não há nada que o inferno possa fazer contra a sua vida. Ele vai poder até colocar as pedras do caminho, mas sabe quando você está calçado, com um calçado ideal? Você passa por cima daquelas pedras que você nem sente. Você nem viu pedra pelo caminho, viu? Não, já passou. Então é assim que Deus faz conosco. A batalha não é fácil de vencer, mas ninguém disse que ela seria invencível. Se o Senhor disse que estaria conosco, é porque até pelo fogo e pela água passaria conosco. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não cederam às pressões. Vamos lançá-lo no fogo. E eles foram lançados naquela fornalha. Mas eles continuaram firmes em dizer que o seu Deus vivia. O meu Deus vive. Vive e reina para todo sempre. Que você possa nessa noite sair daqui pronto para uma batalha, porque ela não parou de existir, ela não cessou, mas você tem todas as armas, todos os paramentos possíveis e imagináveis para vencer essa batalha. Não se dê por abatido, não se dê por vencido, porque em Cristo somos muito mais que vencedores. Amém? Quero orar pela sua vida, quero orar por você. Quero agradecer a Deus porque o Senhor te permitiu estar aqui conosco nessa noite mais uma vez. Eu tenho certeza que todas as vezes que você fala que você vai à igreja é uma luta, mas isso não é só para você não, é para todos nós. É o desânimo, é a tristeza, é a decepção, é a fraqueza, é a falta de dinheiro, é tudo, é a saúde, é o distanciamento. Gente, é tudo. Tudo que você possa imaginar hoje surte como um efeito contrário à vontade de Deus. Você já pensou nisso? Mas é assim que o inferno faz. Ele consegue colocar todos os argumentos contrários para você não vir e não ser alimentado pela palavra. Gente, quem alimenta você não sou eu. Quem alimenta você é a palavra de Deus. Ela nunca volta vazia. Alguma coisa com certeza você vai levar no seu coração e ela vai fazer germinar na sua vida, e isso vai fazer com que frutifique e outras vidas sejam abençoadas. Pense sempre nisso, sabe? Eu vou ser bênção para alguém, eu vou proteger alguém. Olha meu escudo, pronto. Quando o inimigo vier, você levanta seu escudo e proteja aqueles que estão perto de você. É assim que o inimigo vai se dar por vencido, quando ele não encontrar brecha, quando ele não encontrar entrada, quando ele não encontrar guarda baixa, quando ele não encontrar essas coisas, então ele para. Mas pode ser que isso seja só na glória, porque aqui nesse mundo nós vamos passar por todas as aflições.
Jesus deixa isso bem claro. No mundo tereis aflições, mas ele deixa bem claro: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desista. Não desanime. Não se entristeça. Continue lutando. A nossa batalha já está vencida. Gente, o inimigo já perdeu, você sabia disso? Só que ele não pode desistir, pode? Ele não é bobo. Quanto mais pessoas ele arrastar com ele, mais povoado ficará o inferno. E ele sabe que ele está derrotado. Mas o Senhor nos garantiu salvo-conduta em Jesus Cristo. O evangelho da reconciliação, da transformação e do poder de Deus. Aquilo que parece ser o pior pode ser transformado em coisas ainda maiores na sua vida. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Quero orar por você. Quero agradecer por você. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, cheia do poder de Deus na sua vida, pronto para uma batalha. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos dado nesse tempo um armamento capaz de fazer resistir a todas as tentativas de Satanás. Deus, os dias são maus, sim, mas nós não estamos presos aos dias maus, mas nós estamos focados no Jesus que transforma o mal em bom, transforma o doloroso em lenitivo, transforma o pranto em júbilos de alegria. Deus, é isso quem tem sido a nossa certeza, o nosso refúgio e fortaleza. Deus, quando a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, é quando somos aliviados pelo Senhor das nossas batalhas, Pai. Deus, muito obrigado pela tua mão de poder estar estendida sobre as nossas vidas. Deus, é a certeza de que nós temos, que só estamos de pé porque o Senhor tem segurado em nossas mãos, Pai. Deus, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos parentes de perto e de longe. Deus, parece que eles estão tão longe, mas quando nós começamos a orar, parece que eles se aproximam tanto de nós, Pai. Então te louvamos, Deus, por esses privilégios que só nós temos, Senhor. Esse privilégio é para o teu povo, um Deus tão cuidadoso, tão zeloso, tão amoroso como o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade conosco. Agora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe quando vamos voltar para as nossas casas. Deus, parece que lá é o lugar do confronto maior, é lá que o inimigo nos assola, é lá que ele tenta trabalhar na nossa mente, mas nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Pedimos que a nossa casa seja um lugar de paz, para que não haja nenhuma tentativa de Satanás, Senhor. Então, Deus, te pedimos, envia o anjo da paz, Senhor. O Emanuel possa ir conosco quando formos para casa. Ó Deus, nós queremos te pedir a tua bênção nesta noite sobre as nossas vidas. Deus, nos abençoe, Pai. Queremos voltar para casa diferente de como chegamos aqui. Porque se nós chegamos aqui, Senhor Deus, nos sentindo abatidos, vamos voltar para casa de cabeça erguida, porque o Senhor vai na nossa frente, Senhor, tirando principados e potestades da nossa frente, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por nos guardar, ó Deus, nos cercar por detrás e por diante. Tu nos sondas, Senhor. Obrigado, Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Santo e doce Espírito de Deus, as consolações do seu Espírito, seja derramada sobre a Igreja Batista Central do Correia, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, até que Jesus Cristo volte. O povo de Deus diz...